Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Goiás Agro, sempre presente com você aos domingos às 7 horas da manhã, aos sábados às 18 horas e às terças-feiras também às 7 horas da manhã, sempre trazendo para você profissionais, informações sobre o nosso agronegócio, a nossa cadeia que sustenta o PIB desse país. Então eu já estou com o meu cafezinho aqui na mão, né? Já prepara o seu pão de queijo que nesse episódio de hoje vamos abordar aí principalmente os assuntos relacionados à gestão e à contabilidade rural. Esse assunto que pode ser um tabu para muitas propriedades rurais, né? Muita gente tem dificuldade porque envolve burocracias, envolve leis, mas calma que tem gente que sabe muito desse assunto e pode compartilhar muitas informações com vocês. Então olha só, o nosso convidado de hoje, ele é contador, especialista em legislação tributária e contábil e CEO da Agritax Tributário e Contábil. Ele possui ampla experiência no setor empresarial e no agronegócio e já atuou como líder de contabilidade estatutária na Nutrien, controller do grupo de empresas do agro e também na Tec Agro. Foi gerente de auditoria interna da Coca-Cola e gerente contábil fiscal na indústria de fertilizantes Adubo Sudoeste, ou seja, falou que agro o homem domina. Também foi auditor independente por 7 anos e atua como professor de pós-graduação do IPOG, com mais de 80 módulos ministrados em todo o Brasil. Na área de ensino à distância, ele é instrutor nas áreas contábil e fiscal, com mais de 46 mil avaliações registradas na plataforma Cefis. Então, seja muito bem-vindo, Thiago Arantes. Obrigado aí pelo convite. Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Tem muita coisa que está escrita aí, mas não é o que importa isso não. Você está doido? Importa é o dia a dia, a experiência, o que a gente está vivendo, o que a gente está ajudando e proporcionando para os nossos clientes do agronegócio. Acho que é isso que vale a pena, o que no final diz, né? Porque a gente sabe que currículo no agronegócio não compra, o que compra é a confiança e a entrega, né? Cara, você sabe que você falou um ponto importante, né? O produtor rural ele é muito focado em solução, né, Thiago? Então, muitas vezes o currículo é muito importante, lógico, porque vai trazer ali toda a referência técnica, né, da sua atuação e tudo mais, mas o produtor, de fato, ele gosta de quem resolve os problemas das situações que ele tem no dia a dia, né? Isso é muito interessante, que uma das coisas que eu sempre falo em sala de aula é que esquece, gente, essa linguagem técnica. Ninguém entende o que a gente vive ali no dia a dia. Fala de uma forma objetiva, olha, isso vai custar no final tanto, você vai ganhar ou perder optando por essa forma. E deixa essa parte técnica para a roda de contadores, que só a gente entende essa conversa ali. Tiagão, então, primeiramente, obrigado aí pelo seu tempo, né, de vir aqui, deslocar com a gente aqui na nossa propriedade rural, aqui na Estação Experimental Nativas do Cerrado, né, onde a gente desempenha aqui nosso trabalho junto à Emater e levar uma informação tão importante para o produtor rural. Tiagão, tem diferença da contabilidade empresarial, convencional, industrial aí da cidade com a contabilidade rural? Eu acho importante, legal você ter falado, a gente tem sim uma diferença, mas é uma diferença muito mais por causa de cultura do que efetivamente por regras, tá? O que eu posso dizer? Quando a gente fala de muita gente fala contabilidade do agro, você atende só o produtor? Não, a gente atende produtores, empresas que atendem o agronegócio de uma forma geral. Quer dizer o quê? Quando a gente fala de empresas, tanto uma empresa, por exemplo, uma indústria de copo, xícara, ela tem as mesmas regras que uma empresa de adubo, fertilizante, que uma sementeira tem para fins de informações contábeis e fiscais. É igual. Ou seja, são CNPJs. A grande diferença é quando a gente fala do produtor rural pessoa física, que assim, é uma coisa muito engraçada. Quando viajei para dar aula, fui em vários estados e eu falava, gente, tem gente que movimenta 50, 100, 200 milhões no CPF. Em outros estados ninguém acredita que isso é possível, porque eles não têm essa... Em outros estados eu falo mais do norte, nordeste, né? Mas as regiões mais nossas aqui entendem e sabem como que é isso, então eles não conseguem ver. Mas por que eu estou explicando isso? Porque o produtor rural, pessoa física, a gente sempre fala, não, eu tenho um contador, eu tenho isso e tal. Mas na verdade, o produtor rural, pessoa física, ele não é obrigado a entregar um balanço. Ele não é obrigado a cumprir normas contábeis. O livro caixa. Ele cumpre normas fiscais. O livro caixa, ele é entregue para quem? Para a Receita Federal.
Agora, quando eu olho para um balanço, para um balancete, para uma demonstração de resultado, as demonstrações financeiras, o objetivo dela é muito diferente. O livro caixa, que é a declaração de imposto de renda, o objetivo dela é apurar o imposto de renda do produtor rural. Agora, a contabilidade, que as empresas, as pessoas jurídicas, elas são obrigadas a ter informações contábeis, porque é muito diferente. O livro caixa, ele nada mais nada menos pega as entradas e saídas de dinheiro com alguns possíveis ajustes, chega lá no final e fala, e aí, eu tenho imposto a pagar ou não tenho? Agora, quando eu olho para a contabilidade, eu vejo se teve lucro ou não, se eu tenho capacidade de caixa ou não. Então, esta é a grande diferença. E quando o produtor rural vira uma pessoa jurídica, aí ele começa a conviver. E é onde tem o maior conflito hoje, quando a gente fala do produtor rural, igual a gente vê muito falando de pejotização do produtor, vai virar CNPJ, fazer isso, aquilo. É uma mudança cultural, porque uma coisa é livro caixa, extrato bancário, documentos e tudo mais. Agora, quando a gente parte para a contabilidade, aí é tudo que envolve controle de estoque, controle dos bens, controle dos veículos, manutenções. Ou seja, imagine você chegar na sua fazenda e sair contando tudo que tem lá, valorizar e falar, isso é o meu balanço. E isso que a contabilidade faz. O livro caixa não faz isso. Entendi. Então, essa é a grande diferença. A contabilidade, o objetivo dela é fornecer informação para tomada de decisão. O livro caixa e o imposto de renda é apurar o imposto de renda. Não que a pessoa jurídica não apure o imposto de renda, ela tem que apurar, mas é uma informação acessória. Então, muda o jogo consideravelmente, tá? Entendi, porque, por exemplo, hoje em Goiás, né, os produtores utilizam a movimentação basicamente no CPF, né, Thiago? Isso. Assim, no estado de São Paulo já é CNPJ, né? Então aqui é muito comum a gente ver o CPF com a inscrição estadual para o produtor fazer a declaração da sua movimentação. E você acha que em algum momento a gente vai migrar para essa pejotização do agro? Isso é um caminho natural ou a gente vai... ou não tem nada nesse aspecto? Assim, é como eu disse, é uma questão cultural. Porque quando a gente olha a operação efetivamente do agronegócio, nós estamos falando que a maioria dos produtores rurais estão em cidades do interior e acaba que eu costumo brincar que do mesmo jeito que o contador, o cara herdou a fazenda do pai, do vô, do bisavô, vem herdando o contador também da família. Isso é uma brincadeira que eu faço, não é desrespeitando nenhum contador, não, porque... Os contadores que atuam especificamente com a pessoa física, eles são muito bons naquilo ali, têm um domínio muito grande. A questão é que como é que eu posso dizer? É uma mudança de cultura gigante para que a gente consiga olhar a fazenda como uma empresa. É como eu acabei de falar, tem que controlar tudo isso, diferente do livro caixa. Eu tenho um cliente que são produtores que só fazem livro caixa. Começa a aparecer agora, a gente faz o livro caixa, declaração de imposto de renda e entrega. Agora, o que é pessoa jurídica é um acompanhamento quase que diário. Então, tem uma função muito diferente, tem uma complexidade muito maior. E agora sim, uma coisa que você me pergunta é, Thiago, você vê essa mudança em todas as análises que eu fiz de projeção, de transformar o produtor rural pessoa física para pessoa jurídica, a tributação da pessoa jurídica foi consideravelmente menor. Entretanto, a gente tem aquilo que eu disse, culturalmente se entende que a pessoa física é mais barata. Não, a pessoa jurídica ela acaba tendo uma carga menor. Mas o custo da burocracia, não só o custo de dinheiro, mas o custo de tempo, de conhecimento, de investimento, ele é muito grande. Então, por isso que eu falo, o cliente chega no começo do ano, me manda as notas, extrato, a gente monta o livro caixa dele. Agora, o que é da contabilidade de verdade PJ é todo mês eu tenho obrigações a serem entregues. Então, é constante essa proximidade. Então, imagine, o produtor não gosta de contador, gente. Não adianta eu falar. Eu ia te falar, isso é mais um perfil daquele produtor que nem sempre é um produtor, digamos, de berço. Isso é mais, por exemplo, de um profissional que tem uma outra atividade na cidade, um industriário, um advogado, um médico que... A fonte dele de recurso muitas vezes é outra atividade que não o agro, e ele já entendeu essa estrutura empresarial e ele leva essa expertise para a operação do negócio dele, né, Thiago? Isso é interessante. Nós pegamos um cliente agora que eles eram donos de uma rede de varejos e tinham ali um pezinho no agro, né? Então eles venderam e começaram a investir no agro.
E aí, quando eles começaram a ver como que era essa história de CPF, de livro caixa, eles procuraram, então nós estamos fazendo um trabalho de assessoria para estruturar efetivamente uma contabilidade para eles saberem do resultado, porque eles viveram olhando aquilo. De repente, eles contrataram um especialista em contabilidade do agro, o cara, não, você me manda as notas, o extrato, ele falou, cara, como isso? Só isso que isso. Então é uma mudança, não é desfazendo do que já foi feito e tal, e como funciona, mas é uma mudança de cultura, eu falo isso. Então, é uma coisa que no médio e longo prazo a gente vai ter uma evolução considerável. Mas ainda temos essa vida aí rodando no CPF. E você acha que hoje esse é um dos principais desafios do produtor rural no tocante aí a essa organização, né? Porque trazer essa visão empresarial para dentro da propriedade rural, porque assim, aquele produtor rural hoje que não tem um planejamento tributário, que não tem ali uma organização contábil, ele acaba pagando mais imposto, né, Thiago? Com certeza. E não só imposto, porque assim, como que eu tenho, eu sempre me pergunto e falo para vários clientes e as pessoas que a gente conversa, como que eu faço uma negociação de um grão, de uma semente, de um gado, se eu não sei o custo? Tarefinha de casa, né? Então assim, lógico, eu tenho um consultor que faz uma análise, ok, beleza, mas a única forma de se apurar resultado efetivo é através de uma contabilidade consistente. Então como que eu negocio, o preço da arroba tá bom, mas o que é bom? Quanto custou? Quanto daquele tempo? Por exemplo, você vai abrir uma nova área, aquele valor que você investe na nova área, que você vai para poder abrir a área, aquilo vai perdurar durante 3, 4 safras. Aí ele, no livro caixa, considera só na primeira safra. Aí ele fala, não, a primeira safra foi ruim, mas a segunda já foi boa. E contabilmente a gente vai diluir esse investimento nas 4 safras seguintes, se for o período. Então, olha a diferença da visão efetiva do caixa e da parte contábil. Então é isso que pega muito, que eu sempre falo, cara, como que eu toco uma empresa, que a fazenda é um negócio, é uma empresa, sem eu conhecer efetivamente da minha margem, dos meus números, até onde eu sei que eu posso negociar os meus produtos. Então isso é uma coisa que eu vejo, lógico, durante muitos anos o agronegócio teve margens consideráveis, mas a gente sabe agora as margens estão cada vez mais achatadas. E isso está chegando onde? No produtor. Antes o produtor tinha a margem para cima e todo mundo para cima, subia o seu e ia indo. Agora veio achatando. Porque o dinheiro aceitava mais desaforo, parece, né? Assim, não tinha tanta... A relação de troca da pecuária é o exemplo claro disso, né, Thiago? Você comprava você tinha um boi gordo pronto, você trocava por 3, 4 bezerros, né? Hoje um boi gordo você não troca por 2 bezerros. E é isso mesmo. E quanto custou esse bezerro para virar um gordo para você trocar por 1,5, por exemplo? Exato. Essa conta ela tem que ser feita. E eu acho que isso vai além do contábil, né? Isso é questão de gestão básica da propriedade rural, justamente. Né? Porque, você falou, a gestão, quando a gente fala de gestão, a gente pensa, sempre olha muito pelo controle do banco, contas a pagar ou receber. A contabilidade, os números fazem parte da gestão. Então, uma gestão completa é o fechamento de todas essas informações. Então, quando a gente olha para uma estrutura gerencial, qual que é a única área capaz de juntar as informações de todas as partes da fazenda? É um balancete e uma demonstração de resultado. Porque se você for lá no seu financeiro, ele vai te contar o seu saldo em banco, seu saldo de aplicação, quanto você tem a pagar e receber. Aí você vai na sua parte da fazenda, ele conta quantos hectares você plantou, você vai na parte de gestão do maquinário, vai falar se as máquinas estão boas, tem manutenção. Cada um conta uma história, mas o único que junta tudo isso né? E mostra números é a contabilidade. E que vai trazer aquela visão macro, né, do ambiente, porque isso. É igual você falou, às vezes é um negócio que é uma plantação de eucalipto que demora 5 anos para colher. Como é que essa visão vai ser visão anual, vai ser mensal, vai ser por esse ciclo, né? Enfim, são aí as nuances e particularidades do agronegócio que precisa de visão empresarial, né, e uma estrutura organizacional para que você possa rodar da maneira mais sadia possível, né? Então, vamos encerrar agora o nosso primeiro bloco. Aproveita para você levantar e beber sua água, já estou caminhando aqui, já vou repor meu café, porque já está na hora. Então, vem com a gente, que daqui a pouco a gente volta logo após os intervalos comerciais. No segundo bloco do nosso podcast Goiás Agro, lembrando você que todos os domingos, às 7 horas da manhã, estamos aqui, firmes e fortes, batendo papo sobre a nossa cadeia do agronegócio e o que impulsiona a nossa economia.
Aos sábados também temos aí as reprises às 18 horas e às terças-feiras às 7 horas da manhã. Se você, porventura, não conseguiu acompanhar esse episódio, né, não está conseguindo acompanhar o episódio, nós temos lá no YouTube, nosso canal, Podcast Goiás Agro, onde colocamos todos os episódios na íntegra para que você possa rever, revisitar e tirar suas dúvidas, já que os assuntos são tão pertinentes. Né? E também o nosso Instagram, @Podcast Goiás Agro, para você acessar lá. Bom, retomando aqui a nossa prosa com o Thiago Arantes, aqui, o CEO da Agritax, né, contabilidade rural, aí, especialista em tributário e de grande renome no mercado. Vamos levantar uma polêmica aqui, Thiagão. Falando aí, né, que antigamente a gente escutava aquela frase assim, né? Ó, se você não estudar, você vai para a roça. Agora é o contrário, né? Você quer ir para a roça, aí que você tem que estudar. Né? Não tem conversa não, porque não tá, esse mercado não está... As margens estão mais achatadas, a tecnologia está cada vez mais difundida e mais utilizada. Né? E quando a gente fala também de contabilidade, né, Thiago, o mercado também evoluiu e a gente está vendo aí agora esse movimento sucessório que são os filhos, os netos, os bisnetos que estão assumindo as propriedades. Né? E você tem acompanhado algum processo de sucessão aí, Thiago? Como é que você está vendo esse movimento aí? O processo de sucessão, a gente estava até falando aqui no intervalo. A gente acompanha, tem sim alguns clientes que estão nesse momento. Mas o que acontece muito é que no processo da sucessão, digamos, o pai, o avô, ele não larga muito o osso não, sabe? Ele solicita, pede que o filho estuda, aí tem filho que estuda fora, faz pós-graduação e tudo mais, mas acaba que ali nas mudanças, no dia a dia, ele não deixa muito interferir. Então, ou seja, ele não dá o direito da tomada de decisão. E acaba que frustra um pouco quem está assumindo o processo de sucessão. Eu vejo assim, o processo de sucessão tem funcionado muito bem, em algumas famílias funciona super bem. Algumas outras a gente vê um processo de sucessão muito forte direcionado para a parte do campo, mas a parte de controles e de gestão nem tanto. Eu costumo brincar ali que mas a parte técnica, o vô dele tinha um contador que é vô do contador dele hoje, entendeu? Então assim, acaba tendo essa passada de bastão do filho pro vô, pro pai, pro filho, e a mesma coisa do contador, né? Uma brincadeira que eu falo, mas a gente vê muito isso. Existem sim muitos processos muito bem estruturados e acontecendo. Mas uma coisa que tem acontecido muito no processo de sucessão é que acabou virando, como que eu posso te dizer, um produto de venda de consultores, o processo sucessório, mas ele não necessariamente é isso, né? Então, muitas das vezes, olha, o pacote é esse, você põe a fazenda na PJ, coloca no presumido, faz um contrato de parceria, com a parceria de 20%, é uma fórmula que a gente vê muito acontecer. Mas no processo de sucessão, eu costumo falar, tem alguns clientes, eu tenho os advogados que me apoiam, porque eu sou contador. Então eu falo, cara, senta lá com o advogado, porque tem que fazer um acordo muito bem feito, porque tem filho que é casado, tem filho que não é casado. Aí então, tem as noras que brigam. Tem as noras que brigam, aí o filho separa, que é normal de toda a família. Só que no meio de tudo isso, tem uma propriedade que é a herança e o sustento da vida deles. É uma herança que veio de 4, 5 gerações. E aí, de repente, ela pode se perder por não ter isso. Então, muitas das vezes, não é só abrir um CNPJ, transferir a fazenda e pronto. Existem muitos acordos e muitas coisas que serem muito bem construídas. E isso, um advogado especialista nessa parte de acordo de sócio e planejamento sucessório tem que ser trazido. Agora, a parte tributária vem para a gente faz de uma forma bem tranquila por causa da experiência e conhecimento. Então, eu sempre falo, tem muito cliente meu que vem, não, vamos fazer... Eu falo, não, pera, calma aí. Como que é essa história? Aí eu direciono para que seja feito com qualidade e sabedoria, porque não é só fazer... o meu vizinho fez assim, cara... O que serve na família do seu vizinho, na casa, na propriedade do lado, não serve na sua. Então isso é muito sério, tá? Porque a gente vê o imposto sobre herança, né? Acho que é 8%, né? É o ITCD, né? ITCD. E ainda vai subir. E vai subir porque o governo aí do... tá com sede, né? Não vamos entrar nesse assunto, não. Mas já estraga o dia das pessoas que estão assistindo a gente. O produtor, acho que isso vale não só para o produtor rural, né, mas para todo mundo, né? Esse planejamento tributário é ferramenta importantíssima, né? Não estamos falando aqui de sonegar imposto, nós estamos falando de inteligência tributária, isso. Que é diferente, né, Thiago? Então, a gente está vendo esse movimento aí das holdings rurais, né?
Você acha que esse é um caminho interessante ou depende, né, no agro, que cada caso é um caso, não tem aquela receita de bolo, né, Thiago? É o que eu falei, a cadeia do processo sucessório que a gente vê muito sendo feito é o que a gente chama de holding rural. Holding rural ficou muito bonito esse nome para vender, né? Porque na verdade holding é uma empresa que é dona de outras. Então, é um processo que deve ser muito bem estruturado. A parte tributária e contábil dá para se fazer muitas coisas interessantes, mas antes efetivamente do imposto, a gente tem que ter uma estrutura muito bem feita. Porque não adianta nada eu fazer todo um planejamento para economizar imposto e a família entrar em briga e no final não tem nem imposto para pagar porque o negócio só dá prejuízo. Rachou tudo, né? E racha tudo. Então, antes do imposto, tem que existir toda essa negociação, essa preparação, que é o mais importante. Porque, no final, a propriedade, muito bem gerida, muito bem cuidada, ela vai dar lucro. A questão é que, se fizer um planejamento muito bem estruturado, eu tenho menor base para o cálculo dos impostos. Porque o planejamento tributário, nada mais nada menos, é reduzir base de cálculo dos impostos. Então a gente pode separar em uma, duas, três empresas, maquinário colocar numa empresa, fazenda em outra, atividade, pode rodar um pouco de operação dentro do CPF, dá para fazer inúmeras situações, mas tem toda a questão de como as propriedades estão registradas, se são propriedades de arrendamento, se são propriedades de parceria. Poxa vida, vou abrir um CNPJ, mas para de quem eu arrendei a propriedade, se por algum motivo eu mudar para o CNPJ, ele fala, meu acordo é com pessoa, não é com empresa. E aí já cai por terra o planejamento. Então tem muitas variáveis. Então não é só chegar lá e fazer sim, tudo ok. Precisa analisar muita coisa, mas antes de tudo vem essa análise e essa organização da família, da estruturação como deve ser. E acho que também no tocante aí a holding rural, ela é uma questão multidisciplinar também, né, Thiago? Porque ela envolve não só a contabilidade, mas também um advogado, né? Porque precisa ter a estrutura contratual ali das cotas, né, bem organizadas. Aí tem a questão de morte, né? Depois, quando morte, há uma transferência para um, há uma transferência para outro, já de maneira automática, mas você frisou um ponto importante, que é a questão do custo, não só do dinheiro para se fazer isso, mas também de inteligência tributária, operacional, que muitas vezes o produtor não está preparado, né? Não. A preparação, ela vai muito da questão da vontade dele de ter controles, tá? De uma forma bem simples. A gente fala muito ali, quando a gente trabalha com auditoria, a gente fala muito de controle interno. O que efetivamente vem a ser o controle interno? É toda documentação, todo o controle que eu tenho para ter segurança de que aquilo que eu tenho é real. Então, eu falo lá que eu tenho 1 milhão a receber. Esse 1 milhão é real? Ok. Eu tenho os empréstimos a pagar, eu tenho as CPRs que eu fiz, tudo. Eu tenho efetivamente, a partir do momento que você consegue ter todas essas informações guardadinhas e controladas, você já passou por um nível superior de gestão. Então tem muito produtor que ele tem capacidade efetiva de ter uma contabilidade, de ter todas essas informações, mas ele não sabe. Já teve cliente... Você acha que ele não sabe ou que ele não quer? Ele não sabe porque ele não entende. Já tive um cliente uma vez que a gente foi falar disso, aí foi explicar. Cara, ele abriu assim uma caixa box e foi tirando as pastinhas. Aí tinha uma pastinha, todas as anotações ali do que ele tinha recebido, o que ele tinha pagar. Aí eu peguei uma brincadeira, abri meu notebook e comecei a digitar o que eu tenho que pagar, o que eu tenho recebido. Eu peguei e virei para ele e falei, aqui, seu balanço patrimonial. Aí ele olhou e falou assim, mas como? Eu falei, cara, você já tem contabilidade. Porque a contabilidade, nada mais nada menos, é a junção de todas essas informações. E é mastigar aqueles dados ali. Ele tinha tudo isso, só que ele não sabia que aquilo que ele tinha já era base. Então, quer dizer o quê? Mas tem outros produtores que você chega, no dia de fazer o acerto, ele liga para a revenda, fala, vê aí quanto que eu tenho, eu já entreguei meus grãos aí, quanto que eu tenho de adiantamento que você me entregou? Aí a revenda faz agora, fala, não, tem que te passar 200 mil. Ou então a revenda liga para ele, não, você tem que pagar 200 mil. Cara, como assim? Você não sabe quanto você deve? Você liga pro terceiro, eu vou ligar para você, Pedrão, te prestei o dinheiro, e aí, Pedro, quanto eu devo agora? Você fala, não, Thiago, agora é 200. Isso é uma coisa surreal, e a gente vê muito isso acontecer. E acho que também, né, Thiago, porque o movimento do produtor rural financeiro, ele é grande, né? Gigante. E aí, por exemplo, você pega o produtor que planta 100 hectares, que não é uma área grande assim, que não é uma operação tão grande.
Grande assim, né? Você vai pegar um cara desse, ele gira de 7 a 10 milhões de reais ano. É muito dinheiro. Então, assim, se ele não tem a efetividade desse controle, aí ele começa a ter que vender pedaço da fazenda, começa a ter que vender pedaço do rebanho, para poder fechar a conta, né, Thiago? E esse negócio é legal porque eu lembro que eu tinha um cliente em Rio Verde, aí a gente começou a fazer um trabalho para ele, ajudar ele a implantar o RP, para ter todos os controles, fazer uma contabilidade efetiva. Aí a gente andando lá na avenida principal de Rio Verde, que eu morei Presidente em Rio Verde, Vargas. Presidente Vargas, isso. Eu morei 2 anos lá, né? E aí ele, não, Thiago, porque eu sou pequeno e tal. Aí eu falei, cara, me diz aqui, dessas lojas que você tá vendo aqui, qual fatura mais que você no ano? Aí ele, no trecho lá, ele contou umas 5. Eu falei, cara, e aí, você é pequeno? Olha, realmente, hein? Ele ficou sem saber. Então, você falou, ó, pequeno, mas faturando isso tanto, cara. Então, é um movimento considerável. E sem contar, gente, é muita nota, é muito documento no dia a dia. É muita coisa no dia a dia. Então, se não tem uma organização, se não tem um controle, vai se perder. E eu já vi muito, né, Thiago, você também tem bastante experiência no agro. Muitas vezes produtor que tem esse tamanho de operação aí de 100 hectares, mas o controle ainda é numa caderneta, né? Ainda é um controle arcaico, né? Não estou desmerecendo, né, você que faz isso, mas olha o tamanho do risco que você está correndo. Né? E aí a gente vê situações do produtor que chega no final, acaba tendo que ir lá correr atrás de uma renegociação bancária, de um alongamento de dívida, porque aquele mesmo girando esse tanto de dinheiro, a conta não fechou. Né? Não, e não fecha. Se você não fizer essa gestão, esse controle, não vai fechar, cara. Não tem como. Às vezes ele recebe 2, 3 vezes por ano, só que ele tem folha todo mês. É igual, a gente foi fechando o contrato com o cliente, aí pus honorário, ele falou, mas como assim eu tenho que pagar todo mês? Ué. Não, mas eu recebo dinheiro só 2 vezes no ano. Eu falei, cara, aqui não, você não paga seus funcionários todo mês? Eu pago, então faz essa analogia. Então, essa questão desse controle, essa previsibilidade é uma coisa que tem que ser feita do ponto de vista de gestão. Porque não adianta nada eu receber todo aquele dinheiro, comprar caminhonete nova, viajar e tudo mais, passou outro mês, não tem. Outra coisa também é a desvio de finalidade, né? Acontece muito, né, Thiago? O produtor vai lá, pega lá um crédito lá que é para fazer um custeio, quando é fé... É de caminhonete nova, o caminhonete nova é bom demais, né? Brincadeira. Thiago, você já rodou muito esse agro aí, né? Você já teve experiências em grandes multinacionais e tudo mais. E como é que é essas operações contábeis aí nessas empresas aí? É coisa de doido? Cara, ser bem sincero, foi muito legal. Tive uma experiência que eu era controller do grupo Tecagro, lá em Rio Verde. E aí antes do M&A, né? Isso, eu tive à frente do processo de M&A, né? Então eu conduzi toda aquela parte ali, juntamente com um diretor e mais uma pessoa do meu time. Então nós 3 que fomos responsáveis por executar essa operacionalização. E aí eu nunca tinha trabalhado em multinacional e eu tinha um sonho, né? Pô, tem que trabalhar no multinacional. Nunca tinha trabalhado no multinacional, preciso pôr isso no meu currículo. E aí eu era até contratado como pessoa jurídica. E aí eu cheguei nos donos da empresa e falei, não, cara, eu quero que vocês assinem a minha carteira. Eu disse, Thiago, mas eu não consigo pagar na sua carteira o que a gente paga para você de PJ. Eu falei, não, então vamos negociar. E eles falaram, mas por que isso? Eu falei, cara, eu preciso pôr na minha carteira, que eu tive uma experiência multinacional. Foi legal, foi bacana, sabe? Eu tive que ter isso na minha carteira, mas não é o mesmo ritmo. Uma multinacional, imagine um navio, um cruzeiro. Ela está andando aqui, ele precisa virar. Você não dá um comando de virar de uma hora para outra. Não é assim, né? Não. Agora, uma empresa que tem uma gestão ali, precisa virar. Você vira e vai embora. O que eu quero dizer? As decisões numa multinacional, elas demoram mais a acontecer, são mais demoradas. E em outras empresas familiares ou empresas que, por mais que sejam grandes, mas estejam sobre a mão de uma pessoa, sob o controle, as coisas acontecem mais rápido. Por isso que a gente vê muito acontecer, toda vez que uma empresa é comprada por uma multinacional, todas ao redor começam a crescer depois. Verdade. Porque eles têm um contato, eles têm um relacionamento, tem muita relação de confiança no agronegócio. E também a mudar a decisão, ela é mais rápida. Funciona muito legal as coisas numa multinacional, tem toda uma regra, tem todas essas informações. Mas muda demais, cara, muda demais. Então a experiência foi legal, mas não gostei não. É isso aí, turma. Encerrando agora aqui nosso segundo bloco do nosso podcast Goiás Agro.
Já já voltamos, logo após os intervalos comerciais. Voltando agora para o nosso terceiro bloco do nosso podcast Goiás Agros, estamos aqui falando sobre contabilidade rural, sobre a parte fiscal, tributária, contábil e de tudo um pouco, né? E os desafios também que o produtor enfrenta aí no dia a dia. Aproveitar aqui nosso convidado, né, e falar do tema em alta também, que recentemente pode ser que vai tirar o sono de algumas, né, que é a questão da reforma tributária, né, Thiago? Tem alguma mudança efetiva que você viu para os produtores rurais no campo, essa reforma tributária que a gente já viu mudança de nota fiscal, de declarações, de unificação de imposto, como é que está essa questão? Vai entrar exatamente no que a gente estava falando no primeiro bloco, que o que a gente fazia antes, de só no ano seguinte a gente receber as informações, o que vai acontecer, pessoal, de uma forma bem objetiva. Hoje as empresas elas têm algumas obrigações fiscais, que são alguns impostos, que a gente fala de uma forma bem simples, ICMS, PIS e COFINS, que é o que a gente mais fala e atua muito, isso dá um trabalho no dia a dia para empresas. O produtor rural não tem isso. O ICMS, o PIS e COFINS, o ICMS, PIS, COFINS e o ISS, eles serão substituídos por IBS e CBS. Que é a unificação, né? Que é a unificação. E o produtor rural que nunca teve isso, agora ele vai ter. Quer dizer o quê? Que a partir do começo do próximo ano, ele vai ter que fazer apurações mensais desses impostos. Mensais. Mesmo então, que ele receba uma vez, 2 vezes no ano? Mesmo que ele receba 1 ou 2 vezes no ano. O que é pior, né? Pois é, como é que vai fazer esse casamento aí? O que acontece é que o produtor, aí uma analogia, é que é uma modalidade de impostos na qual aquilo que eu compro, quem me vendeu, gerou um imposto. Então o imposto que estará naquela nota que eu comprei, eu tenho um crédito tributário. Entendi. E quando eu vendo, eu tenho um débito. Então, lógico, vou pensar na situação lógica, comprei um produto por 10, vendi por 15. Eu terei um crédito sobre 10, uma venda sobre 15 e a diferença do 5 é onde eu vou pagar o imposto. Entendi. O produtor rural, vamos pensar no produtor, no agricultor. Eu vou ter gastos, então eu vou comprando. Eu não tenho venda em regra. Vai fazendo um crédito então ali. Eu vou acumulando um crédito no saldo credor. Quando eu vender, eu vou abater este saldo credor, o que sobrar é onde eu terei que pagar. Tiago, se por algum motivo eu comprar muito mais do que vender, continuarei com crédito e vou abatendo nos períodos futuros. Então, isso vai começar a ser feito. E como isso será feito? Ainda é um mistério. Ainda não foi divulgado. Brincadeira. Hoje nós já convivemos com as escritas fiscais, que a gente apura todo mês, lançando todas as notas de entrada e saída, faz a apuração e tem essa informação. Nada muito diferente disso vai acontecer. Está se falando de um monte de movimentos, mas ainda vamos aguardar. A previsão das normativas efetivas do IBS e CBS era até o final do mês passado, começo desse mês, e aí elas não vieram ainda. Não existe a reforma tributária, já existe, está tudo certo, ela já está acontecendo. Por que eu falo já está acontecendo? É obrigatório informar o IBS e o CBS nas notas fiscais eletrônicas, mas não com validade de cobrança, validade de informação. Como se fosse uma declaração. Né? Isso, lá no XML, que a gente tanto fala da nota fiscal eletrônica, vai vir essa informação lá no emaranhado daquelas letrinhas, sopa de letrinhas. Código lá. Isso. E aí o que acontece? Que a partir de janeiro do próximo ano, o produtor vai ter essa informação. E como que ele vai fazer isso? Terminou-se o mês, vai ter que se fazer uma apuração e entregar uma escrita fiscal, listando todas as notas de entrada e saída, e o balanço final dela diz, você tem crédito ou débito no final daquele mês. Então lembra daquela história do produtor mandar os documentos para o contador só no ano seguinte para fazer o imposto de renda? Não vai acontecer. Estas operações já vão ter que acontecer de forma mensal. A grande facilidade é que tudo isso é eletrônico. Então hoje a gente tem meios de monitorar as notas, e antes mesmo do meu cliente pegar o DANF lá, eu já tenho ela na minha base, no meu sistema, porque é tudo eletrônico, a gente faz, tudo aconteceu, já recebe. Então a gente vai ter essa informação. Então tem que ter muito cuidado. E aí requer um planejamento e um cuidado muito grande. O que a gente tem feito no nosso escritório? Nada de terrorismo.
que eu vejo muita gente vendendo, ganhando muito dinheiro com o terrorismo da reforma. A gente tem feito um trabalho de orientação, de conscientização, de explicar, que eu acho que é o melhor caminho, mas muitas decisões vão precisar ser mudadas. Não só, gente, pensando na emissão de nota, até a própria estratégia de quem eu compro e quem eu não compro, isso vai interferir diretamente. Tá? Então o produtor vai ter que se organizar aí com o seu contador aí, né, de confiança, porque esse erro pode custar para ele caro, né, Thiago? Muito caro. Eu costumo falar, gente, 2 coisas na vida é certo aqui no Brasil, o imposto e a morte. Eu não sei qual vem primeiro, tá? Então, tomara que seja o imposto, né? Vem junto, porque quando você morre tem que pagar imposto. Também. A família que A paga. única certeza é essa, imposto e morte, tá? Você não tem mais dúvida no Brasil. Mas o que pode acontecer na minha vida no Brasil? Imposto e morte. Aí como é que a gente tem que ter um amigo contador, um amigo policial, que mais... Advogado E também. um amigo né? advogado, né? Assim, a gente sempre vai precisar ter esses aí. Mas ultimamente psiquiatra também tá fazendo bem, né? A turma tá entrando aí, né? Tiagão, mas você que já tá aí nesse mercado há tanto tempo, como é que você tem visto a questão, assim, para aquele profissional mesmo que está assistindo aqui nosso programa hoje e está querendo ir para o mercado de trabalho do agronegócio, você recomenda para ele a contabilidade rural? Qual que é a sua visão nesse aspecto aí? Cara, é um desafio muito grande pra gente. Tem sabe? muita oportunidade? Tem muito. É o mar azul. É mesmo? Sem brincadeira. Porque é um todo mundo mar quer ficar azul. na cidade, né? Não, cara, mas assim, o que eu falo é porque assim, tudo que aconteceu no mercado empresarial, que foi há 10 anos atrás, 15 anos atrás, transformar em nota fiscal eletrônica, entregar informações de forma... Isso está vindo para o agro efetivamente agora. Imagina, uma novidade, o produtor tem que entregar mensalmente uma escrituração. Mas olha que discrepância, né? O produtor está usando a máquina de 5 milhões de reais com última tecnologia do mundo, mas essa parte contábil fiscal parece Deixa que muito a não desejar. andou junto, né, Thiago? Eu tenho um exemplo, cara, eu não esqueço nunca. Eu fui reunir com um cliente para a gente discutir algumas coisas de inconsistência, falta de documento, da apuração. Aí no meio da reunião ele virou para mim e falou assim, Thiago, deixa eu só olhar aqui, porque eu preciso dar tô aqui no aplicativo, tem que ver a umidade da água para eu ligar os pivôs. Aí eu olhava pro cara e falei, bicho, você não tem a nota fiscal que você vê a umidade da terra no celular. Liga o pivô à distância. Mas é um exemplo, assim, do que você acabou de dizer, né? Mas é igual eu tô falando, por que eu vejo que é uma oportunidade muito grande? Porque vai mudar, igual assim, imagine, toda aquela estrutura contábil que atende diversos produtores, que está acostumada a seguir aquele fluxo, de receber uma vez por ano, ou fazer ali um balanço ali do imposto de renda no mês de outubro, falar não compra mais coisa, vendimento, faz isso, faz aquilo para você pagar menos imposto. Cara, é mês. Esse cara está tendo que mudar a estrutura inteira da empresa dele. Agora, quem já vive o dia a dia da contabilidade com uma pegada empresarial, a gente já está mais habituado. Só que a forma de conversar com o cliente do agro é muito diferente da forma de conversar com um cliente de uma empresa de outros segmentos, que já está habituado, acostumado muito com aquilo. E quem vive num outro segmento, ele é muito engraçado. É o cara, Thiago, a gente contrata de vez em quando pessoas para trabalhar no escritório, e aí eles nunca atuaram no agro. Thiago olhou o balanço aqui, cara, tem algum problema? O que foi? Tem 6 meses, não tem nenhuma nota de venda. Eu falei, cara, não vende, bicho, só depois que colhe que ele vende. Então tem uma discrepância, uma divergência. E entender esses movimentos é muito importante, mas, cara, é muita oportunidade mesmo. Não é fácil. Segmentar o trabalho de contabilidade é um desafio, né? Mas segmentar no agronegócio é mais desafiador ainda. É um nicho, então? É um nicho muito legal de trabalhar, muito importante, mas dá muito trabalho. Mas vale a pena. E aí, por exemplo, tem alguma... você, nos seus cursos aí que você lá, junto das pós-graduações, você também tem essa parte lá rural que você ensina? Tem sim. Tem algumas... Já tive duas pós que eu peguei com uma parte pegada mais de contabilidade focada no agro. E aí a gente trata muito bem essa questão de sazonalidade, eu tenho receitas em alguns momentos. Né? Muitas das vezes, em regra, a contabilidade a gente fecha um balanço de 1º de janeiro a 31 de dezembro, o empresário do agro já quer ver safrinha, aí já é um período diferente, que não tem normativa, as minhas normas
de entrega das informações em regra é sempre de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então tem uma série de tratativas que a gente colocou já em alguns treinamentos, sabe? Mas te confesso que com a reforma tributária, com todas essas mudanças, eu estou um pouquinho parado com essa questão de aula, porque eu estou voltando a aprender, né, digamos assim. Porque agora todo mundo começou do zero, né? Resetou, então, né? Resetou, mas lógico quem está estudando, quem está correndo atrás aí vai sair melhor na largada. Tiagão, e conta pra gente o que é a AgriTax, o que a sua empresa faz, como que é o seu trabalho. Então, a AgriTax, cara, Ficou legal esse nome, hein? AgriTax. Ficou legal, né? Demais. A sonoridade é muito boa, né? Muito criativo. Cara, a AgriTax é uma... O que eu posso dizer? O objetivo da AgriTax foi pegar toda a minha experiência, a vivência que eu tive na minha carreira e aplicar isso num escritório de contabilidade focado a atender empresas do agro. Então, toda a bagagem, todo o conhecimento é o que a gente tem feito e proporcionado. Então, é um pouco diferente a forma da gente trabalhar. Trazemos sempre inovação, sempre muita coisa. IA, tomando conta, a gente tem discussões. Já chegou lá na contabilidade? Cara, demais. Nossa, esse negócio pra analisar é muito ajuda, bom. Né? Esse negócio é muito bom. Então, lógico que não podemos confiar, porque esses dias é um ganho de produtividade, né? É um ganho de produtividade, é muito legal. Esses dias um cliente contratou a gente para fazer uma análise do imposto de renda sobre um ganho de capital da propriedade, aí eu passei para a IA para testar. Aí ela fez o cálculo, faltou a lei 1196. Aí ela, não é mesmo, esqueci desse benefício. Aí ela vai e faz. Então assim, não vai substituir. Também não acho que vai, não vai aquela catimba, né? Assim, aquela visão que o ser humano tem mesmo, aquele jogo de cintura, né? Ele vai dar aquele ganho ali, igual, por exemplo, você deve receber lá aquela 1 milhão de planilha com 1 milhão de aba, até que você interpreta tudo, né? Essa semana tinha um cliente novo, precisava fazer uma análise, ele me mandou, cara, foram 50 arquivos PDF de extrato bancário. Que delícia. Aí junta tudo para mim, transformar na planilha, ela montou assim, eu falei, nossa, então é isso, cara, é ganhar produtividade, Então, e é uma coisa que a gente tem feito muito no nosso escritório, é utilizar as ferramentas, utilizar os meios para a gente ganhar produtividade. É o que eu falo muito pro meu time, eu falei, cara, tudo que você vê que é operacional, que vai tomar tempo, vamos tentar substituir para a gente utilizar mais a nossa inteligência, a nossa bagagem de forma objetiva. Então, essa é uma das coisas que eu falo e a gente prega muito ali dentro da AgriTax. É a gente mudar tudo aquilo que eu perderia tempo, que seria operacional, a gente está automatizando, integrando para a gente ganhar tempo. É um desafio muito grande também, sabe? Mas a pegada maior nossa é fazer uma contabilidade de forma simples, que cumpra todas as regras, fazendo meus clientes pagar menos impostos e dando segurança e confiabilidade. Perfeito. Lá você atende mais produtores rurais, agroindústrias, revendas. Qual que é a sua atuação maior no agronegócio? Hoje, nós estamos, a maior parte da nossa carteira são pessoas jurídicas do agronegócio, onde a gente tem propriedades rurais, indústrias, revendas. Temos muito prestadores de serviço que atendem o agro. Então, consultores, empresa de manutenção. Então, a gente atende o agro de uma forma geral, entendeu? Que acaba que a tributação ela é muito recorrente nos principais produtos do agronegócio. Então, quem produz uma semente, para quem vende, para quem planta de novo, a tributação ela vai muito. Então, a gente nichou e direcionou para ter uma bagagem maior e a gente evolui cada vez mais naquele tipo de conhecimento. Então, por isso que essa nichar é uma coisa que eu gosto bastante. Bacana. Tiagão, e quem quiser lá buscar os seus serviços, lá tem um site, uma rede social, como é que faz para acessar? Isso, tem agritax.com.br e tem também o nosso Instagram, agritaxbr. Tem o meu também, thiago.arantes.tax também. Pode só entrar lá, mandar uma mensagem lá que o Tiagão tá pronto para na hora ajudar. Tiagão, queria te agradecer, cara. Eu que agradeço pelo convite, aqui, pelo nosso papo aqui. Tiago já é amigo aí de longa data, né? Que a gente já... Tem o quê, Tiago? Uns 3 anos? Cara, não, tem mais, pô. Não. Que isso? Não, foi quando eu voltei de Rio Verde. Foi em 2022, mais ou menos. Uns 3 a 4 anos que a gente já passa rápido demais. Se convivendo aí quase sempre, né? Eu brinco, eu falo que o agro ele é grande de número, mas ele é pequeno de pessoas. Você já reparou? Você conhece todo mundo, cara, é impressionante. É 3 pessoas, eu, você e alguém que a gente conhece. Sempre assim. Mas show de bola. Gente, obrigado você que acompanhou mais esse episódio aqui do nosso podcast Goiás Agro. Reforçando com você, reiterando o nosso convite para você seguir o nosso perfil nas redes sociais,
@podcast Goiás Agro. Também siga lá o nosso canal no YouTube, @podcast Goiás Agro. Se inscreva para que você não perca nenhum episódio lá, tá lá, vai maratonar e assistir junto com a gente. Ó, domingo que vem, tamo junto aqui novamente, batendo esse ponto aqui, tomando um cafezinho, comendo pão de queijo. Fechou? Bora pro próximo. Um abraço.